Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Balanço de Taças. E como você sabe, os nossos assuntos são assuntos fundamentais para que você possa se sentir conectado, atualizado e compartilhando aqui informações super importantes para o seu dia a dia. O podcast Balanço de Taças ele foi idealizado por esse trio maravilhoso aqui, Rita Fontoura, Jennifer Almeida, e a gente faz esse momento para você cada vez mais se atualizar. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva, curta, dê os likes, compartilhe com os amigos e sempre dê o play para assistir até o fim o episódio, porque você vai se surpreender com tantas informações importantes que você vai encontrar no nosso canal. Tá? Então, Balanço Taças Podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram. E hoje, né, começando esse episódio maravilhoso, nós vamos trazer um assunto super especial, falar de um assunto que está impactando a nossa profissão contábil, assim como toda a sociedade. Inteligência artificial. Como a inteligência artificial está impactando a contabilidade e a vida profissional e pessoal de cada um de nós, né? Então, um assunto muito importante. Trazemos aqui um especialista maravilhoso, Igor Gamarano, que mora no meu coração, é um grande amigo, que veio aqui desmistificar e também esclarecer alguns pontos importantes dessa tecnologia que vem impactando, né, Igor, Sim. o nosso dia a dia. Vou primeiro passar aqui para minhas amigas darem aqui um oizinho do episódio de hoje. Rita? Olá, hoje a gente já está agradecendo o Igor, porque são muitas dúvidas, né? E tenho certeza que hoje ele vai conseguir sanar todas as nossas dúvidas, saber como usar com inteligência esta inteligência, que não é a nossa, é a artificial. Jennifer, meu amor. Olá, bom dia. pessoal. Bom Bom dia, dia, boa tarde, boa noite. É um imenso prazer ter o Igor conosco. A gente sabe o tanto de conhecimento que ele tem, né? Então, Igor, seja bem-vindo. Vocês sejam bem-vindos. E vamos lá Vamos começar. para esse papo bem tecnológico, bem diversificado e esclarecedor. Então, Igor Gamarano, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é pós-doutor em administração, professor da UEPA e, principalmente, gente, especialista em tecnologia e inteligência artificial. O Igor ele já participou de vários eventos que a gente promoveu aqui na cidade, aqui no nosso estado do Pará, na cidade de Belém e outras cidades aqui também da nossa região, e sempre esclarecendo como utilizar a inteligência artificial de forma inteligente. Então, Igor, direcionando um pouquinho, né, essa nossa temática, eu vou passar a bola para você se apresentar, tá? Beleza. Mas já direcionando um pouquinho aqui, eu gostaria que você se apresentasse e falasse da importância dessa temática para quem está nos ouvindo. Bom, meninas, é um prazer estar aqui com vocês, público também. Obrigado pela audiência. Bom, na verdade, esse tipo de tecnologia, ele não pediu licença, né, para entrar. Ele já chegou arrebentando a porta. Então, assim, a gente tem um fluxo de desenvolvimento tecnológico que não tem sido fácil de acompanhar, devido justamente a essa proliferação de vários tipos de ferramentas, vários tipos de opções, vários tipos de demandas que o mercado vem apresentando. E, assim, a inteligência artificial, ela é, de fato, a bola da vez. Isso não é uma questão tão fora da nossa realidade. Creio que todo mundo já tenha ouvido falar sobre a IA em algum momento. Seja no trabalho, seja em alguma conversa, em alguma notícia. E assim, a grande questão que nós estamos trabalhando é como nós podemos utilizar esse tipo de recurso para que nós possamos amplificar os nossos resultados. Como utilizar, mas especificamente de maneira ética, porque existem vários tipos de práticas e a gente sempre está propagando as boas práticas éticas no uso desse recurso tecnológico. Então, assim, é um fato que as pessoas hoje, grande parte da população, ainda tem dificuldade, muitas vezes, até de acesso à internet, de acesso a alguns tipos de recursos tecnológicos. Quanto mais a inteligência artificial. Isso a gente está falando da grande massa, da população mesmo, que nós vemos no nosso estado, que tem muitas dificuldades ainda a acessos a meios de pagamentos tecnológicos, a questão relacionada ao acesso a informações online. Mas nesse caso, falando sobre inteligência artificial, a questão ainda é mais severa, porque não existe uma preparação, um letramento digital para que a gente consiga ter aí uma certa moderação nesse tipo de uso tecnológico. Então, a ideia é propagar informações, né? Eu sempre brinco
que eu sou um evangelizador das máquinas, né? Eu levo a palavra das máquinas, né? Para dizer, trazer as boas novas e dizer que, na verdade, a inteligência artificial, a gente não tem que ver como uma inimiga. Na verdade, é um recurso que faz com que nós possamos aprofundar as nossas competências, para que nós possamos desenvolver melhores resultados e nos aprimorarmos como seres humanos, e não terceirizar a nossa cognição a um recurso tecnológico. Nós vamos co-criar com elas e não fazer com que elas sejam o substituto da nossa mente. Nós vamos desenvolver trabalhos, desenvolver ações, tirar dúvidas, buscar caminhos. E, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, da área da contabilidade, que é o ponto principal aqui, né? A gente trabalhar a questão do setor contábil, existe um ruído e até um temor que eu tenho visto nos eventos de contabilidade, né, nas discussões, de que a IA vá substituir o contador, de certa forma, ou substituir os profissionais. E, na verdade, a inteligência artificial ela não veio para automatizar o processo, ela veio para potencializar as nossas competências. Então, o grande lastro aqui é nós identificarmos quais são as nossas demandas, entendermos como ela pode ser usada e fazer a aplicação da melhor maneira possível para que a gente possa evoluir como seres humanos, profissionais. Perfeito, Igor. E é isso. Perfeito. Olha só, gente, essa abordagem inicial que o Igor traz para a gente de várias reflexões, né? E aí, trazendo para o campo realmente da contabilidade, o que a gente tem hoje nesse cenário, Igor? O cenário da contabilidade e a inteligência artificial. Vou fazer uma abordagem aqui para que você possa trazer mais esclarecimentos ainda para o nosso público que está nos ouvindo. A nossa profissão, ela sempre foi uma profissão muito técnica, né? Muito técnica e operacional. E a maioria dos escritórios novos ou escritórios que já estão há mais tempo no mercado, eles têm um fluxo muito operacional, né? A gente está ali para fazer escrita fiscal, a gente está ali até para fazer a parte do departamento pessoal, contabilidade em alguns casos, mas já estamos migrando para um processo maior de contabilização dos fatos contábeis, realmente apresentação de relatórios. E com isso, a visão do contador, e por isso esses burburinhos nas redes, né? Sim. A profissão vai acabar, porque era uma visão muito técnica, muito da operação. Sim. E, segundo já relatos, a inteligência artificial já tem vários modelos de inteligência robotizadas que vêm justamente substituir essa mão de obra operacional. Mas trazer um alerta que a função do contador, aí eu gostaria depois que você abordasse, que ele falou da parte humana, né? Estratégica, inclusive, não é só essa. Isso daí era uma atividade que desenvolvíamos por conta da necessidade do mercado. Mas a função do contador, ele tem que ser estratégico, consultivo, né? Analista, diante dos dados que ele vai trazer da inteligência. Então, eu queria que você comentasse como usar de forma inteligente e estratégica a inteligência artificial para que você possa ser cada vez mais a figura do contador, né? Aquele profissional consultivo e analítico. Beleza, minha amiga, é o seguinte. Para que a gente possa observar essa tua pergunta, a gente tem que classificar as inteligências artificiais de dois tipos. Então, a gente tem duas classes aí. A primeira é a classe das IAs dedicadas, tá? Então, você vai ter várias ferramentas, centenas de milhares de ferramentas de inteligência artificial aplicadas a tarefas únicas. Por exemplo, para organizar e-mails, para poder organizar algum tipo de documento, para poder fazer algum tipo de análise específica, para poder desenvolver algum tipo de gravação, ou desenvolver algum relatório. Existem várias IAs aí disponíveis no mercado. Aí você vai me perguntar assim, Igor, mas onde que eu encontro isso? Eu vou no Google, eu pesquiso lá, às vezes eu não encontro. Aí eu vou dar algumas dicas para vocês. A gente tem alguns repositórios que você pode buscar, como se fossem o Google das IAs, né? A gente tem ali um site chamado There is an AI for that. Então, There is an AI for that, você coloca lá no Google, vai aparecer o primeiro link, e você vai ter lá praticamente o Google das IAs. Esse é o principal repositório. Vão ter as IAs registradas desde 2015. IAs dedicadas e outros tipos de IAs que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então lá você pode procurar. Você quer fazer algum tipo de aplicação
mais técnica da contabilidade, parte de auditoria, algum tipo de ferramenta que possa te auxiliar, você vai ter. Por isso que existe uma IA para isso. There is an AI for that, a tradução é essa. Então você tem também um outro repositório que é o AI Valley. Você tem vários tipos de sites que concentram IAs dedicadas e que estão lá disponíveis. A questão das IAs, ela não é um assunto novo. Isso já vem sendo debatido há muitas décadas, né? Desde Alan Turing aí buscando decifrar a máquina Enigma, né? Que é uma máquina que trabalhava os códigos lá nazistas. Então, desde a Segunda Guerra, já vem sendo desenvolvido essa comunicação homem-máquina. E lá nesse site a gente tem as IAs registradas desde 2015. Então, já se tem aí um bom tempo a presença dessa automação. Só que em 2012 a gente teve justamente essa quebra, justamente esse processo disruptivo, que não pediu para estar aqui de maneira cortês, só foi logo entrando e se instalando, que foi justamente o lançamento do ChatGPT 3 para a população. Então as pessoas tiveram acesso, aí a gente vem a segunda classe de IAs, que é essa que nós estamos estupefatos aí utilizando, né, que é a classe de IA chamada generativa. Então a gente tem as IAs dedicadas e IAs generativas. O que são as IAs generativas? Elas são inteligências artificiais, modelos tecnológicos que têm uma base de dados extensa, chamada Big Data, né? Que são alimentados pelas nossas próprias incursões. Lá dentro você vai fazer os pedidos, você vai inserir documentos, você vai falar sobre questões, ela vai se retroalimentando, e existem também pessoas, seres humanos, profissionais, que estão ao redor do mundo sendo pagos pelas empresas para alimentarem com bases de dados esses bancos de dados de Big Data. Então nós temos esse banco de dados, nós temos os algoritmos, que são justamente os padrões matemáticos que vão utilizar esse banco de dados como base informacional. E aí, quando você faz um pedido, o algoritmo vai buscar nesse banco de dados os elementos necessários para poder desenvolver uma construção lógica para atender aquilo que você está solicitando. Aí ele vai prever, ele vai pegar o conteúdo e ele vai fazer uma previsão estatística de qual será a próxima palavra mais encaixável ou padronização lógica dentro desse aprendizado de máquina. Aí ele vai encaixando a palavra, ele vai gerando o conteúdo. Por isso que é IA generativa. Ela vai gerando esse processo. Só que qual é o grande lance de todo esse processo tecnológico? É que a IA, ela não é um processo, não é uma ferramenta que vai fazer com que você perca a sua cognição, ou que você terceirize tudo para ela. A IA, ela vem justamente para que você consiga gerar um conteúdo que seja interessante para aquela demanda que você está trabalhando. Só que existe um detalhe aí, que é justamente o ponto central. Muitas pessoas dizem que as IAs, elas são, por exemplo, o processo de automação delas é o barato principal, ou então que é a instantaneidade, ou então que o ponto-chave da inteligência artificial generativa é justamente a criação desses conteúdos. Mas o ponto principal de qualquer IA generativa, o ponto central dela, a disrupção tecnológica, está na personalização. Esse é o ponto diferencial de qualquer IA generativa, é a personalização. Por quê? A gente até estava falando nos bastidores, né, sobre essa questão e como é que funciona. A gente tem duas análises dentro de qualquer IA generativa. A análise macro e a análise micro, que ela vai fazer sobre você, usuário. Então, como é que ela vai desenvolver? A análise macro, ela vai estar relacionada ao perfil que você vai alimentar nela. A gente tem IA generativas, por exemplo, ChatGPT, que hoje, creio que uma das IAs generativas mais conhecidas. A gente vai ter Cloud, vai ter o Copilot da Microsoft, a gente vai ter o Mistral, a gente vai ter
o Llama, a gente vai ter o Qwen, a gente vai ter uma dezena de AIs generativos, mas ainda assim são poucas perto das dedicadas, tá? Então, hoje você vai pegar por exemplo, um chat GPT. Você tem lá a opção de personalização. Poucas pessoas fazem esse processo de entrar e configurar a personalização, montar o seu arquétipo dentro do processo, né? Você vai dizer para ela quem ela é, como você quer que ela interaja com você, que tipo de conteúdo você quer que ela priorize, e você vai dizer a ela quem você é, o que você faz, quais os seus interesses e como você quer que essa interação aconteça. Essa é a primeira parte, análise macro. Aí, a análise micro que ela vai fazer, como é que funciona? Cada diálogo que você vai ter vai ser uma aba. Ali dentro é como se fosse um universo interacional. Então você está interagindo com ela e ela sabe o que você está trabalhando, o que você está preferindo baseado nessa primeira incursão de personalização que você fez na análise macro. Então, para ela responder aquela tua pergunta naquela aba, ela vai buscar esse padrão que você já registrou lá na personalização. Então, quanto mais você vai interagindo com ela, mais informações você vai passando a ela a nível micro. Porque cada conversa que você vai tendo vai ser ali uma forma dela te conhecer melhor. Então, vai chegar uma hora que quando você pedir para ela algum tipo de conteúdo ou alguma demanda, você vai ver aquele conteúdo e vai perceber assim, caramba, ela tá trazendo coisas muito além, ela tá sendo perfeita, era isso que eu queria. Por quê? Ela vai te trazer um conteúdo que nem mesmo você esperaria que você desenvolvesse. Por quê? Você vai, ela te conhece tanto que nem mesmo tu imaginas o quanto isso é profundo. E é engraçado porque ela mesma traz, conforme você deseja, conforme Isso, você ela já interage exatamente com a gente nesse sentido, né? E Igor, Exatamente. e me diz uma coisa, mas isso quando eu personalizo, né? Uhum. Mas a gente vê, por exemplo, eu nunca personalizei, Certo. agora eu já sei que tem que personalizar, mas a gente vê também que muitas vezes tu nem personaliza, mas ela já tem várias informações tuas aí. Uma das brincadeiras que nós estávamos fazendo agora o tempo todo era Sim. aquelas caricaturas Sim. engraçadas, Trend, né? E aí, o engraçado era que eu nem precisei falar que eu sou contadora, nem nada. Faz uma caricatura minha no meu ambiente de trabalho. Ela, escritório ali. Digo, como é que ela sabe que eu trabalho no escritório? Muito inteligente. Porque É o mínimo, né? Sim. É É o mínimo. Mas É essa análise micro, né? Porque ela já te conhece baseado nas conversas anteriores. Não precisou personalizar, mas ela vai buscando entender quem você é para ela te trazer a melhor demanda. Então, quando você quer um nível de precisão, para que de fato ela opere ali de maneira excelente, você faz essas práticas lá dentro do próprio mecanismo, né, que ela vai te disponibilizar. Agora, eu sou uma pessoa que eu estou usando agora, comecei, eu não tive essa prática de personalizar, eu não fui lá observar o que tem, o que não tem lá dentro das configurações. Ela vai aprender assim mesmo. Porque a missão dela é personalizar o conteúdo para ti. Então, por exemplo, ela vai acumular conhecimento sobre você, ela vai saber os teus interesses, ela vai saber o que tu fazes, onde tu moras, o que tu queres. que você come no dia a dia. Exatamente, porque você vai alimentando isso. Os documentos que você coloca lá dentro, tudo isso vai gerando base de dados para que ela possa formatar um conteúdo específico para você. E esse é o ponto principal da missão dela, ser personalizável. Gente, E é esse inserir informações dentro da IA que muitas vezes a gente fica receoso. Eu vou te ser bem sincera, eu tenho maior receio. Se ela me pedir um dado meu mais pessoal, eu fico, não, vou colocar não. A gente tem esse receio, porque eu digo assim, até onde esse meu dado não está sendo público, né? público, não está sendo Exatamente. engraçado. Não é que seja público, né? Que a empresa vai... Porque essas IAs, elas são propriedade tecnológicas de empresas, né? Aí
A gente tem, por exemplo, a Microsoft como sendo a responsável pelo Copilot, a Meta, que é do Llama. Então, assim, o próprio ChatGPT, né? Então, elas têm os vieses dos seus proprietários, né? Por exemplo, o Grok é do Elon Musk. A base de dados do Grok é o próprio X, o antigo Twitter. Então, como a visão do Elon Musk é uma visão libertária, por isso que a gente tem muitos vieses, às vezes, políticos, raciais, questões controversas, que o Grok gera, muitas vezes, porque a base dele é o próprio X. Então, ele vai tirar de lá as informações. Mas essa questão da sensibilidade, da segurança das informações é um ponto sensível, né? Ponto crucial. A gente até lembra do próprio ChatGPT, né? Um ponto crucial, né? Porque é a forma que ele fala, né? Depois eu explico por que ele fala assim, né? Mas, por exemplo, a gente tem, em algumas IAs generativas, mecanismos de proteção de segurança. Como é que acontece? Se você, por exemplo, pega lá um balanço de uma empresa, ou você pega todas as contas, né, todos os registros contábeis, e você solicita que ela faça uma automação, ou então faça uma identificação, ela vai pegar ali, observar os padrões e tentar trazer ali algum tipo de digamos assim, trabalho mais refinado para você em relação a uma demanda que você precisa. Aí você colocou aqueles dados ali. Bom, teoricamente, aquilo ali é propriedade da empresa dona da IA, porque aquilo ali vai ser utilizado para retroalimentar. Só que existem botões, existem mecanismos dentro da própria inteligência artificial que você blinda as conversas. Então, por exemplo, essa conversa aqui, eu não quero que os conteúdos que sejam registrados aqui, ou os documentos anexados, sejam introduzidos como parte do modelo de IA para realimentar a base. Então você tem ali alguns mecanismos. Quando você entra lá no ChatGPT, você olha para o canto superior direito. Você vai ter tipo um balãozinho lá. Você clica nele e você blinda a conversa. Então você pode fazer um trabalho onde aquelas informações sejam preservadas. Pelo menos é o que a empresa diz, Versão né? paga ou versão gratuita? Nas duas. Nas duas. Isso Tá. teria também para o caso da lei de proteção de dados, né? Ou não? É uma... Porque eu estou ali com informações Não é que, sensíveis. assim, a lei de proteção de dados, ela vai ter uma diretriz em relação a como você vai utilizar os dados. Se, por exemplo, a própria empresa, ela dá essa opção, você consegue trabalhar de maneira a fazer com que esses dados continuem sendo privados. Agora, por exemplo, não sejamos, assim, ingênuos em relação a como esses dados vão ser trabalhados. Porque, por exemplo, você coloca lá as informações da sua empresa. É muito complicado você dizer como de fato esses dados vão ser utilizados. Porque são centenas de milhares de pessoas que estão utilizando. Vai ser utilizado para alimentar o banco de dados. Mas não que a empresa X ela pode ser padronizada. Por exemplo, às vezes eu alimentei, digamos, a informação da empresa A. Aí a Ivanete está fazendo uma pesquisa diferente lá na casa dela sobre a empresa A. Pode ser que traga essas informações para a Ivanete. Mas, assim, é um tanto quanto complexo, porque não vai trazer exatamente, vai vir algo personalizado para a Ivanete, sabe? Então tem todo um processo. O que geralmente tem acontecido é assim. Digamos que nós três aqui, nós quatro aqui, para incluir a Jennifer, ficar de fora, nós quatro aqui fazemos parte de uma área científica muito específica. Digamos que nós estamos trabalhando, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, nós estamos trabalhando na parte de genética de equinos, de cavalo, parte de genética. Dentro dessa área tem micro áreas que são muito específicas, que é uma quantidade muito pequena de pessoas que trabalham nisso no mundo. Então, por exemplo, que nós quatro aqui fazemos parte dessa área, tá? Eu tô aqui no Brasil, a Ivanete está lá na Alemanha, e aí vocês estão em outras partes do mundo.
digamos que eu coloque o meu trabalho altamente disruptivo, inovador, e eu peça para IA, digamos, fazer Ajustar. uma análise. Olha, analise aqui como é que está a construção lógica do trabalho, se tem algum gap, alguma coisa. Aí beleza, ela vai me dar aquela informação. Aí ela já absorveu o trabalho. Quando a Ivanete lá na Alemanha for fazer uma pergunta sobre alguma coisa relacionada à nossa área, ela vai trazer informações Do teu trabalho. do meu trabalho. Ela vai dizer, cara, que nossa, que maravilha, olha o que ela tá falando aqui. Aí ela já vai utilizar uma coisa, Que era propriedade sua, intelectual, né? porque na verdade, assim, personalizável e tudo. Mas a grande questão é que essa base de dados ela vai sendo alimentada. Nem todos de nós temos um prêmio Nobel nos nossos trabalhos. Com certeza. Então, assim, depende muito daquilo que você está trabalhando. Se for algo realmente sigiloso, algo sensível, comprometedor, né? comprometedor, você quer trabalhar, você tem um mecanismo lá para que você possa acionar e a própria empresa garante esse sigilo, tá? A gente tem algumas IA generativas, ChatGPT, o Cloud, ele trabalha também com essa parte de mecanismos de sigilo documentais, de conteúdos, enfim. A gente tem outras também, mas nem todas possuem. Por exemplo, DeepSeek, que é uma IA, uma opção muito viável de utilização, ela é gratuita, ela é de uma empresa chinesa, então ela tem um nível de desenvolvimento de produção de conteúdo tão bom quanto o ChatGPT. Ela tem pensamento complexo, ela tem o desenvolvimento de criatividade profunda, ela tem vários elementos técnicos ali muito superiores a outras pagas. Mas ela já não tem esse mecanismo. Se você utilizá-la, saiba que todas as suas informações são propriedade Da empresa. Da empresa, né? eu Do digo gestor. até mais, Do mundo. do Partido Comunista Chinês. Porque, na verdade, se o partido pedir para as empresas chinesas abrirem, vai abrir. Então, assim, a gente tem que observar cada empresa, cada IA e o viés de cada uma. Cada uma tem uma empresa com seus interesses, com seus pressupostos. Por exemplo, se você lá no DeepSeek colocar eu quero que você me traga informações sobre os conflitos recentes no Tibete, que aconteceram alguns conflitos. Ela vai dizer, não, isso não aconteceu, vamos mudar de assunto. Gente, O que aconteceu na Praça da Luz Celestial, acho que é isso, em 1989, onde um homem caminhou ali em frente aos tanques. Ela vai dizer, não, vamos trocar de assunto, esse assunto. Por quê? É o viés político que está por trás. Então, cada IA generativa vai ter seu viés, vai ter suas características, seus pressupostos e suas questões. A gente tem que entender qual delas é a que vai melhor se encaixar nas nossas demandas e pensar assim, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa científica para trazer dados, por exemplo, buscar material científico. Por exemplo, o Gemini vai ser uma melhor opção do que o ChatGPT, porque a base dela está alinhada com o Google Acadêmico. Então, não é você utilizar sempre a mesma IA pensando que ela vai sempre ser a melhor opção. Você tem que observar cada IA, as suas aplicações e o momento aonde você pode utilizá-la. Mas a gente tem as melhores dentre essas, né? As que mais podem ser utilizadas no nosso dia a dia. A gente tem esses processos. Mas a pergunta que não quer calar. Vai substituir o contador ou não? Eu digo mais, eu refaço, né? Vai substituir o contador, sim. Mas aquele que não souber utilizar as IAs. Aquele operacional, né? Esse contador mais, digamos assim, técnico do ponto de vista mais de operações, sem otimizar essas operações, porque até esse técnico, esse camarada que não trabalha de maneira eficiente, esse cara tem que estar preocupado. Por quê? Porque se ele demora ali 4 horas para fazer uma tarefa que um técnico em 10 minutos, 20 minutos traz todo o resultado utilizando o IA,
com certeza esse camarada vai ser substituído. Igor, eu lhe digo mais. Precisamos de um curso rápido de IA Otimização do para tempo. Né? otimizar esse tempo. Porque o que a gente vê na verdade? A gente não utiliza a IA. A gente utiliza ela muito pouco. Sim. Né? Dentro de um contexto geral, se a gente for perguntar, o que você faz? Aí a gente fica assim, e aí, o que é que realmente eu estou fazendo, né? Então, a gente brinca de IA. Eu digo que a gente brinca de IA, porque a gente não sabe todos esses recursos que ela realmente tem para nos Sim. oferecer. E aí a gente perde, sim, esse tempão aí, e que a gente precisa... Gente, vamos procurar o Igor, vamos ter um curso de IA, rapidamente. Eu sempre faço, né, cursos de aplicação da IA na área acadêmica, na área empresarial. Estou desenvolvendo aí cursos de letramento para as pessoas aprenderem a utilizar as IAs. Então, assim, quando você fala sobre essa questão de brincar, na verdade, esse é o caminho. É você, por exemplo, pegar uma IA, por exemplo, pegar ali... Olha, quem me dera que o ChatGPT me desse pelo menos uma conta gratuita, né? Para eu trabalhar alguma coisa ali, né? Pagasse para mim uma conta Pro, na verdade. Mas, assim, não fazendo propaganda, né? Mas ao utilizar, por exemplo, o ChatGPT, você vai brincando, você vai vendo quais são as opções, você vai vendo quais são as práticas do dia a dia que você pode utilizar, e isso vai te gerando ali repertório para que você consiga operar essas ferramentas. Eu sempre brinco dizendo que a gente vive várias crises, na verdade, crise financeira, crise intelectual, crises políticas, emocionais, né? Mas eu acho que a crise mais assim complexa e que mais nos atinge é a crise de curiosidade. A gente tem muitas opções e pouco se tem curiosidade para explorar essas opções tecnológicas. Até porque a gente tem várias opções aí. Então nós ficamos meio que paralisados assim com todas essas informações. O que eu te digo é, comece, por exemplo, buscando informações mais gerais no YouTube. Você assistir um vídeo de como utilizar, por exemplo, o Copilot, o Gemini, como utilizar na contabilidade. Vai ter algum vídeo lá falando sobre isso. Aí você começa a colocar em prática, a mexer. Eu sei que o nosso dia é corrido, a gente não tem muito tempo a perder para testar, mas a gente só vai conseguir, de fato, ter ali um tipo de resultado se a gente colocar aquela ferramenta para ser, de fato, utilizada. Então, assim, se você ainda não teve a oportunidade de fazer um curso, se você ainda não teve a oportunidade de ter um direcionamento mais específico, você pode assistir os vídeos, você pode ouvir podcasts que falam e que dão direcionamentos. Tem muitos textos no próprio Google falando, olha, você pode utilizar dessa forma, aplicação. Ou então, aí é que tá o pulo do gato. Você pode pegar a IA e conversar com ela. Eu sou leigo sobre você. Eu preciso aprender a melhor utilizar. Ou então, a como é que eu posso utilizar o seu recurso nessa tarefa que eu estou desenvolvendo. Ela própria vai te ensinar. Fantástico. Bacana. Entendeu? Ela própria vai trabalhar com você e vai te dar o direcionamento. E você vai ter um diálogo onde ela vai ali te conduzir a esse aprendizado. Inclusive, o próprio ChatGPT, ele tem um recurso lá, que é o recurso de aprendizado. Quando você clica nesse ícone, nessa opção, ele já vai entender que ele está ativando um modo onde você precisa de direcionamento e ele vai te dar ele vai voltar toda a potencialidade ali algorítmica para ele te ensinar aquilo que você está precisando. Então você tem todo esse... Acho que encantadas, estamos encantadas com a IA e as possibilidades que ela pode trazer pra gente, né? E é engraçado porque, assim, a gente veio cheio de perguntas, né? Tá todo mundo calado aqui porque o Igor tá respondendo tudo. A gente já É vai... verdade, a gente tá aqui. Exato. Ele Nossa, já falou o que estava aqui na minha cabeça. exato. É isso. Olha o tanto de coisa que eu anotei aqui. Já vai riscando. Já né? vai riscando. Nossa, na verdade, eu tinha várias perguntas, eu respondeu quase todas e eu tô aqui. Eu Mas tenho, tem uma que não eu quer tenho calar, uma, né, uma Rita? aqui que ainda tá aqui martelando na minha cabeça, né? Suponhamos, Igor, a gente tem ainda muito receio, né, do uso da IA em vários momentos. Por quê? Muitas vezes, vamos falar do lado
do criar um artigo, né? A gente fica, até onde é o meu limite para usar lá? Porque Maravilha. a gente tem que ter um limite. Então, até Uhum. onde vai o meu limite? Para que eu possa usar esses recursos. Não há limite para o uso, não tem limite. Não. Você vai usar. Eu digo assim, até onde é válido, até onde Sim. realmente é tido como um artigo válido, Pra né? não Esse ferir- pra não uso ferir através princípios para não éticos, ferir né? princípios Certo, éticos. maravilha, maravilha. Bom, assim, inclusive, eu tenho um guia produzido com a professora Janaína Goulart, lá da Universidade Estadual de Santa Catarina. Um abraço, professora Jana, deve estar nos assistindo, vai nos assistir. Eu e a professora Janaína, né, nós observando ali os guias para uso ético de inteligência artificial, nós observamos várias brechas. Então, nós decidimos desenvolver um guia que tivesse essa completude em relação ao direcionamento acadêmico, ao direcionamento ético, de produção de conteúdo com IA generativo. Então, quando você produz um conteúdo, o ponto de observação em relação à propriedade intelectual daquele conteúdo vai estar relacionada à sua responsabilidade. Então, todo o conteúdo que você produzir e você utilizar é de sua responsabilidade. Agora, por exemplo, existem formas de utilizar a IA de maneira a que ela possa controlar os vieses que ela pode gerar, ou que a gente chama de alucinações. Porque, na verdade, uma alucinação, ela acontece quando nós não desenvolvemos um pedido preciso. Porque quando a gente vai trabalhar as boas práticas e falta esse letramento, a gente precisa colocar ela dentro de uma caixa. Porque se eu pedir para ela, procure para mim informações sobre contabilidade ambiental. Se eu pedir para ela isso, ela vai entrar na internet e ela vai buscar o que tiver ali acessível. Agora, se você pedir, faça uma análise sobre contabilidade, sei lá, na área jurídica, ou então relacionada a alguma outra área, ela vai fazer aquela análise. E da onde que ela vai pegar os dados? Do banco de dados dela, e ela vai buscar na internet. Às vezes, tem gente que, comumente hoje, e é uma questão ali, inclusive, bastante controversa, utilizando as IAs como psicólogo, como médico. Então aí, quando você pede uma informação, aí quando você vê a fonte, site do Drauzio Varela. Site, acontece muito. Ela vai pegar as fontes, Wikipedia. Algumas vezes ela traz as fontes, outras vezes não. Depende muito, inclusive, do modelo que você vai utilizar. O que são esses modelos? Quando você vai observar lá no ChatGPT, por exemplo, você tem lá o modelo 5.2, que é o mais avançado. Aí tem o 5.1, tem o O3. Os antigos modelos, no dia 13 de fevereiro, foram descontinuados. Quando foi lançado o 5.2, muitas pessoas que estavam utilizando não viam uma precisão tão grande. E aí houve uma comoção na internet e a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, cedeu e trouxe os modelos antigos para um uso temporário. Então você tinha lá o 4.1, você tinha lá vários modelos que foram descontinuados e agora a gente tem 3 modelos, o 5.2, o 5.1 e o O3, né? O Omni 3. Agora, por exemplo, do Cloud, a gente tem o Opus, a gente tem o Hayako, a gente tem vários modelos dentro dele. O que são esses modelos? É como se você tirasse o cérebro e colocasse outro cérebro no lugar. Você quer alguém com uma criatividade muito mais potencializada, você vai usar o thinking. Ah, mas eu quero que aquela incursão, aquela demanda que você está produzindo seja mais rápida e mais, digamos assim, cartesiana, mais objetiva. Aí você vai usar ali o instant. Então, depende muito da demanda que você vai estar trabalhando para você escolher o melhor modelo. Você tem que conhecer. Quando a gente fala dos modelos, né? Aí, voltando para a questão da pergunta, quando você vai produzir e você vai utilizar esses modelos para produzir o conteúdo mais específico, você entrega as informações para ela. Olha, eu quero que você produza o conteúdo assim, assado,
dentro desse limite e que você utilize como dados ou como referência apenas esse tipo de artigo. Aí você pode anexar os artigos ou um livro, ou, por exemplo, um banco de dados em Excel, ou então algum tipo de compêndio de informações. E aí você vai fazendo com que ela reduza a taxa de alucinação. O que é essa alucinação? É quando ela cria conteúdos. Ela mente, né? É. Às vezes ela mente. Não é que ela minta, Ela erra, é não que vamos mudar. ela vai, Ela erra, vai né? trazer, ela vai adaptar conteúdos. Por exemplo, você pede para ela, me traga referências atuais sobre, sei lá, me diz uma área da contabilidade bem específica. Vamos lá, contabilidade ambiental, né? Trazer esse Atuária, aspecto. sei lá. É. Esse Vai aspecto pegar da sustentabilidade atual hoje. Contabilidade ambiental. Aí você vai lá e pede para ela. Como é um tema novo, assim, você está pedindo, inclusive, informações mais atuais, ela pode te trazer uma referência normal, 2, 3. Aí quando você vai ver, ela vai trazer uma referência que você pega essa referência e joga lá no Google Acadêmico, lá nos Scopus. Aí, o que vai acontecer? Você pode perceber as palavras que estão na referência, elas vão estar marcadas no azul mais escuro em várias referências que estão lá no Google Acadêmico. O que ela fez? Ela pegou e montou um Frankenstein. Ela mistura tudo. Ela foi coletando, porque o seu prompt foi apenas que ela buscasse referências atuais. Você não disse, se você não encontrar a fonte, não crie referências. Então, existe muito a questão de como você vai dar o comando, de como você personaliza ela para que ela não alucine. E aí, por exemplo, quando você cria um conteúdo, eu dei essa volta toda para que eu pudesse contextualizar, quando você cria um conteúdo que você desenvolveu e você, de certo modo, deu direcionamento com dados, com, por exemplo, solicitando como ela fosse produzir aquele conteúdo, com as ideias, você vai ter um produto final muito mais refinado, com uma taxa ali de Qualidade. não de qualidade, mas de alucinação praticamente zero, porque ela não criou nada. Você vai produzir esse conteúdo e ele não vai ser um conteúdo que vai ser totalmente alheio à sua produção. Ou seja, você vai ser o autor daquele conteúdo. É você o responsável por ele. Você é o criador daquele conteúdo. Então, ele tem dados que você gerou, que você deu para ele, direcionamentos, as palavras, se você entregou algum conteúdo que não fosse algum anexo ou algum banco de dados, se você pediu para ele, olha, eu quero que você fale isso aqui especificamente, tudo, é claro que ele vai trazer um padrão de escrita. Inclusive, o que pode ser feito? Se você tem ali vários trabalhos que você já fez, ou vários escritos que você já desenvolveu, você pode alimentar o ChatGPT, ou o Claude, ou outra IA generativa, com aqueles documentos, e você pode pedir para ele avaliar o seu padrão de escrita e pedir para ele gerar textos com o seu padrão de escrita. Porque, basicamente, ele tem um padrão que ele vai sempre produzir, ele vai sempre trabalhar naquele padrão. Mas você pode, por exemplo, pedir para que ele gere um conteúdo como, por exemplo, Machado de Assis escrevia, ou um autor específico. Eu quero que você escreva isso aqui, esse relatório, com essa linguagem de Machado. Ele vai fazer. Então, se você alimentar com os seus próprios artigos, ele vai aprender a tua forma de escrita e ele vai se tornar mais personalizado. Mas a responsabilidade vai ser sempre do usuário. Se o usuário não utilizou de maneira precisa, não checou as informações que foram produzidas, observou que existe ali algum tipo de disfunção e não interviu, se ele só produziu, pegou aquele conteúdo e utilizou e não aferiu sobre ele, ele vai ser responsabilizado. Isso é interessante saber. Por outro lado,
você produzia um conteúdo e você, a partir desse conteúdo, se debruçou sobre ele, editou esse conteúdo, trouxe a sua identidade para ele, desenvolveu, você produz de maneira co-criativa. A inteligência artificial, ela vai te potencializar. Você vai estar trabalhando juntamente com a máquina para atingir níveis de resultados superiores. Então, assim, objetivamente, você vai ser sempre o responsável e considerado o autor do conteúdo que você utilizou. Tá? Então, é basicamente Meu Deus. esse direcionamento. Muita informação, né, E meninas? tem muito. E olha que Tem muita incrível, a gente já chegou assim, muito, já no final, Já acabou? já acabou. Olha que com aquele gostinho de quero mais, Sim, com certeza. porque a gente está aqui bebendo na fonte, né, com o Igor Gamarano, sobre um assunto tão interessante, tão atual e tão transformador, que é o uso da inteligência artificial. A gente trouxe o tema do uso na contabilidade, mas olha só a perspectiva que o Igor trouxe para a gente muito mais, né? E o alerta que fica é esse uso realmente de forma produtiva, de forma responsável, de forma ética, até porque ela vai trazer informações e caso ela alucine, a gente tem que deixar ela bem, bem lúcida para que ela não traga Tem que dar um informações. remedinho para ela, Remedinho para ela pra não ela. alucinar. Remedinhos Remedinhos, são informações. informações. Gente, com certeza, lá na frente a gente vai trazer muito mais informação de inteligência artificial com o Igor, tirando mais dúvidas para a gente, né? Sim. Porque é um assunto que não se esgota, por conta até da própria novidade, da própria, como é que eu posso dizer? Uma palavra atual, né? Da atualidade do tema, então dificilmente ele vai se esgotar recentemente, então a gente vai trazer Igor mais vezes aqui para conversar. E aí, chegamos ao fim. A gente percebe nisso tudo que a gente não conhece nada, Não né? conhece nada. Como ele disse, temos que fazer A gente- tutoriais para aprender a usar Gente, IA. nós queríamos saber um pouco mais da aplicação do IA na contabilidade. A gente Nós estamos na percebeu que a introdução. gente não conhece nem como usar. Nem como usar, É, imagina. introdução. Tá. Ele deu uma Exatamente. grande dica. Se você não sabe usar o IA, utilize ela para aprender a usá-la. Isso foi Exatamente. importante. Dica número 1, eu já anotei aqui. Então, gente, muito obrigado mesmo por estar participando conosco de mais um episódio de Balanças e Taças. Curta os nossos canais, né? YouTube, Instagram, indica nossas redes sociais e com certeza você vai ter mais informação. E interessante, não perca o próximo episódio, que cada episódio que a gente traz mais informação e compartilhamento para você. E como sempre, a gente vai finalizar com aquele brinde. Agradecer a presença do Igor, né? Das informações e não perca o próximo episódio. Pronto. Viva as IAs! E a contabilidade. E a contabilidade. É o conhecimento.